Vamos ver aqui Asobits, Game Freak e o Gear Project. Canal Edward the Cat, bora lá. Você já parou pra imaginar como deve ser criar uma das maiores franquias do mundo e depois você não querer mais nada com ela? A galera da Game Freak tem uma situação, tá numa situação um pouco complicada com o Pokémon, que eles fizeram alguns jogos com a equipe principal da empresa, que não era Pokémon, foi aquele Village RPG, alguma coisa assim, né? E agora eles estão lançando outro pro Xbox, que é um jogo Monster Hunter, parece. Caçar monstro. E com 3D doidão, né? Então, muito bem feito, aparentemente. Aí vai ser o momento definitivo para ver se a Game Freak só estava sendo prejudicada pela Pokémon Company, com prazos curtíssimos, ou se a Game Freak realmente tem problemas. Porque no Village RPG teve problemas, né? Eu sou o Edward the Cat e você está assistindo Asobits ゲームフリックとギアプロジェクト Primeiramente, a Game Freak é uma empresa localizada em Chiyoda, Tóquio, no Japão, e se quiser trabalhar para eles, vai ter de se mudar para o Japão. O que me lembra que eu tenho um servidor de aulas de japonês do Discord. Entre em contato com a sua mensagem para saber mais. A Game Freak não fez só Pokémon. Aliás, o primeiro jogo produzido por eles para a Nintendo, publicado pela Namco, foi Metal Palace ou Quinty. E antes de Pokémon, produziram Mario e Wario, que, aliás, em Pokémon é o jogo que o protagonista está jogando no Super Nintendo. Apesar de Satoshi Tajiri ter fundado a Game Freak e criado o Pokémon, quem cuidava dos jogos de Pokémon como diretor e compositor era Junichi Masuda, até a quinta geração em Pokémon Black and White 2. O Gold. Porém, tudo mudou em 2011 quando a Game Freak começou o Gear Project. Masuda já não estava mais interessado em dedicar sua vida apenas a Pokémon. Ele e outros veteranos da Game Freak decidiram então dividir a empresa em dois times. Pra mim, quando entrou aquele francês lá que fazia os designs de Pokémon, pra mim marca o declínio. O time 1, liderado por Junichi Masuda, é responsável por fazer os jogos originais que... Esse aí, Little Town Hero, que era o Village RPG, né? O Giga Wrecker eu tentei jogar, achei meio estranho, e os outros eu não joguei. Segundo Masuda, as novas sensações que podem superar Pokémon. Pera. Esse jogo aí, né? O Souls-like de monstros. Pokémon. Porém, nenhum de seus jogos depois do Gear Project fizeram sucesso. O time 2 é liderado por Shigeru Omori. Este é o time que faz os jogos de Pokémon desde XY. O Omori passou a se tornar o novo diretor de Pokémon, tendo participado desde Pokémon Fire Red e Leaf Green. Mas a prioridade está toda no time 1, onde irá receber quase toda a verba de... Para pensar que, a partir do XY, ou no Sun Moon, no Sword and Shield e coisas do tipo, todos esses jogos, Ultra Sun e Ultramoon, a Game Freak estava com a equipe secundária fazendo jogos de Pokémon, cara. Os piores trabalhadores da equipe estavam nesses jogos. Isso é muito bizarro. De produção dos jogos, deixando o time 2 com o resto. Para Tsune Kazuichi Hara, o presidente... porque eles têm contrato que eles que fazem, né? Então, como a propriedade é deles, e eles não... É que assim, a gente tem que entender, né, como que é a divisão bizarra entre a Game Freak, a Pokémon Company e a Nintendo, né? Então, a Game Freak, ela não ganha tanto dinheiro quanto a Pokémon Company, né? São áreas diferentes. A Game Freak é muito encarregada do lançamento dos jogos. E eles que dão a direção da franquia. Eles ganham dinheiro, mas não é... Os funcionários e a gerência, a forma que tudo isso acontece é muito, tipo, tem um zilhão de ramificações legais nos contratos ali, né? Então acaba que, na verdade, a Game Freak se sente refém da Pokémon Company, de certas formas. E de Pokémon em geral. Sendo que eles não... Eu devo falar, ele deveria ter financiamento infinito. Eu acho que a Game Freak tem dinheiro pra ter um financiamento muito bom para os jogos de Pokémon. Mas aí, mano, é muita dor de cabeça. É muito dor de cabeça. Eu acho que a Game Freak tem sim demonstrado várias incompetências em diversos projetos, até os que não envolvem Pokémon. Logo, isso aponta que a Game Freak tem vários problemas internos. Mesmo sendo tendo a maior franquia, trabalhando nos jogos da maior franquia. Não são eles que têm a maior franquia do mundo, né? Vamos levar isso em consideração. Mas, com certeza, eles também estão sendo prejudicados por outros elementos. Da Creatures e da Pokémon Company e... Só pra entender, a Game Freak é a publisher da Nintendo? Não, a Game Freak é a empresa de jogos que faz os jogos de Pokémon. Eles que fizeram o primeiro Pokémon, e eles foram também financiados pela Nintendo no primeiro jogo,
E o diretor da Nintendo da época até programou parte do jogo de Pokémon, salvando a Game Freak 2 vezes do fracasso da falência, quase, né? E aí depois Pokémon foi crescendo, e aí a marca cresceu tanto que a Game Freak e a Pokémon não estavam conseguindo. A Game Freak e a Nintendo não estavam conseguindo administrar direito. E aí eles fundaram a The Pokémon Company, ou Pokémon Company, não sei qual que é o nome certo, que maneja a marca. Então a Game Freak faz o jogo. A Nintendo publica o jogo e todos os elementos de marketing, outros produtos, pelúcia e tal, também passam pela mão da Pokémon Company, que é meio que é o que coordena tudo que envolve Pokémon hoje em dia. Poderia a Nintendo estar pressionando a Game Freak a lançar Pokémon só pra elas? Não, não é pressionar, isso tá no contrato desde o início, é exclusivo da Nintendo, pronto, acabou, desde o primeiro. Isso aí não passa, não deve dar estresse pra eles, sabe? Aí vem várias coisas legais, muito complexas, mas estar na Nintendo é uma coisa importante. Mesmo que tivesse em outros locais, outros videogames, isso é uma discussão muito complexa de mercado que nós fãs não temos o acesso total. Mas Pokémon já tem se aberto a outras coisas, né? A gente já viu, por exemplo, os jogos mobile de Pokémon, a gente viu jogos de PC de Pokémon, como Pokémon MOBA, né? Então, passos japoneses de grandes empresas, dessas Aibatsus, são dados lentamente, entendeu? Isso não é um problema, pois a parte mais rentável de Pokémon desde 1998 são os jogos de carta, depois sendo merchandising, mídia e só depois vem os jogos. O cardinho de Pokémon, não sabia que ele era o maior de todos, não. Achei que o merchandising total era maior do que o card game. Caraca. E mesmo assim, os jogos ainda vendem milhões. Mas e a Nintendo? A Nintendo não tem direito de interferir nas produções da Game Freak e sua função, como empresa que recebe 33% das vendas dos jogos, é, de fato, apenas vender os jogos. Quem cuida do TCG, merchandising, etc. é a Pokémon Company. O próprio atual presidente da Game Freak, Masayuki Inoue, explica que o time 1 é totalmente dedicado ao Gear Project e o time 2 é totalmente dedicado a Pokémon, e que um time dá suporte ao outro, sendo que quem tem a prioridade é o time 1. Isto significa que... Cara, mas isso pros fãs deve ter sido um tapa na cara absurdo, né? O lucro é dividido entre os dois times. Então, o time 2 é quem está majoritariamente sustentando o time 1. É uma pena que o pessoal do time 1 pensa dessa forma, mas declararam muitas vezes que agora o objetivo deles agora é esse. É compreensível, mas no mínimo desanimador. Inclusive a Game Freak sofreu muito com a perda de profissionais ao longo dos anos, tendo de recorrer até a campanhas de recrutamento. Mas muitos que trabalham na Game Freak atualmente estão insatisfeitos. Nossa senhora. Avaliação de ex-funcionários, tradução livre. Dependendo do projeto, existem diferenças como você está... Diferenças como aparecer no escritório ou trabalhar de casa. Se você quiser, eles podem enviar um computador igual da empresa. Você pode trabalhar de casa, é isso que ele está falando, que é positivo. Dependendo do projeto, você pode trabalhar de casa e tal, é de boa. Mas pontos negativos. O número de empregados é pequeno comparado à escala dos títulos que eles estão desenvolvendo. E o cronograma de desenvolvimento é curto. Isso dificulta... e por causa disso, né, torna difícil você ter tempo para você. Porque você tem que trabalhar muito para a empresa porque o tempo que você tem é curto. Então você precisa trabalhar muitas horas para compensar. Depois disso, se você consegue de fato uma posição dentro da empresa, você não vai ser pago por hora extra. Por causa da forma que o trabalho deles funciona. Isso no Japão em geral é uma bosta isso. Na maior parte dos casos, você vai trabalhar até 11 da noite na empresa. E eu senti que quanto mais eu era promovido, mais difícil ficava de balancear o meu trabalho e minha vida. No momento, a gente foi instruído para simplesmente aceitar as horas extras que foram determinadas pelo governo. Então, tipo, se o governo falou que pode fazer até tanta hora extra, então eles só podem... Eles falaram que é pra gente fazer só essas horas extras. Mas durante períodos complicados de desenvolvimento, períodos muito ocupados, muito, né, difíceis, algumas pessoas... algumas pessoas ajustavam o tempo do relógio quando tinha atingido o limite ou ser cedido. Mano,
Então, o governo falou, só pode trabalhar 2 horas extras sem pagamento. Mais do que isso, tem que pagar. Aí, quando batia as 2 horas extras, o povo ia lá e puxava o relógio para 2 horas atrás para eles continuarem trabalhando. Não é o governo mandando fazer hora extra. O governo definiu a quantidade, provavelmente, eu imagino que seja isso, a quantidade de hora extra permitida sem pagamento. Tipo, se você quiser, o seu funcionário estiver disposto a fazer 2 horas extras de trabalho sem pagamento, tá beleza. Mas se for a partir de 2 horas, depois disso você é obrigado a pagar, mesmo que o funcionário fale que não quer. Imagino que seja algo do tipo, né? Cara, pode ser considerado aquele tipo de empresa? Black Company? Talvez. Será que é Black Company? Feitos com condutas da equipe. Enquanto esta engrenagem não parar, é assim que a Game Freak continuará seguindo. Mano, sempre... Cara, tem uma entrevista com os 2 desenvolvedores, os 2 chefes de Pokémon atualmente, da Game Freak. E aí o cara fica olhando pra trás da câmera toda hora. Tipo, tem uma entrevista que eles... Tem um vídeo que fala dessa entrevista. Que era como que eles mentiram várias vezes no lançamento do Sword and Shield, do Scarlet Violet, eu não lembro agora, do Sword and Shield. Como eles mentiram várias vezes, falaram que ia ter várias coisas que não tiveram, falaram que não tinha várias coisas, não teria várias coisas que depois ruins que eles foram lá e fizeram. Aí o cara, tipo, ficava olhando pra trás da câmera toda hora, como se ele estivesse vendo o sinal de alguém. Ah, esse vídeo é muito antigo. Cara, é um vídeo sobre uma entrevista... Mas foi nessa época que era na treta dos modelos, que eles falaram, não, tem pouco... A gente não botou nenhum Pokémon... Essa aqui. Foi essa aqui, acho que foi essa aqui? Não sei, acho que foi. Foi essa aqui. Deixa eu ver. E o cara que ficava olhando pra fora toda hora. E aí eles vão falando, a gente não botou... Tem pouco Pokémon... Porque... A gente refez todos os modelos. Aí o povo foi lá e descobriu que todos os modelos eram do 3DS e tal. Foi uma treta assim, enfim. Aí... Não, quem tava na época viu, não vou saber achar. Mas bom. Um bom vídeo.